Certa vez, um homem foi ao médico e disse que estava muito deprimido. Ele disse ao médico que a vida parecia dura e cruel. Ainda ele disse que se sentia só num mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. Daí o médico lhe disse: o tratamento é simples. O grande palhaço Pagliatti está aqui na cidade. Vai lá e assiste ao seu espetáculo. Isso deve animá-lo. O homem limpa suas lágrimas e diz: mas, doutor, eu sou o palhaço Pagliatti. A verdade, irmãos e amigos, é que isso ilustra que quem tem depressão ou um mal emocional sabe o tamanho da dor que é. E talvez você aqui hoje esteja passando por isso. A depressão ou um mal emocional que não distingue o tipo de pessoa ou classe social, a idade, se é homem ou se é mulher. Na realidade, é que muitas pessoas têm sofrido desse mal. E recentemente, uma pesquisa revelou que 1 em cada 8 pessoas sofre de depressão. Então, se você der uma olhadinha em sua volta, a média é essa, né? A cada 8 pessoas, uma está sofrendo de um mal emocional. E isso, irmãos e amigos, é muito importante falarmos um pouquinho, a gente entender a seriedade disso, né? Por quê? O mal emocional, quando ele não é tratado, não é procurado ajuda, ele pode se transformar num mal físico ou uma doença física. Por exemplo, a pessoa que tem depressão, a chance é gigantesca de ela ter, por exemplo, fibromialgia. E quem tem sabe, né? Certa irmã comentou que a dor é intensa em todo o seu corpo. Ela disse como que alguém estivesse espetando punhais nas suas costas, nos seus braços, pescoço, mãos e pés. Então, por isso a importância que é de procurar, sim, a ajuda de um especialista. E quando buscar a ajuda de um médico ou especialista, é importante seguir ali o tratamento recomendado por este, né? Tomar os remédios dos dias e horários certinhos. Mas, enfim, o que nós vamos considerar aqui, irmãos, não é sobre esses tratamentos de especialistas. Não, nós vamos falar um pouquinho sobre onde nós podemos encontrar a verdadeira fonte do verdadeiro consolo. Aonde que é? Talvez você já está imaginando, né? Sim, é na Bíblia, na Palavra de Deus. Sim, a Bíblia não é um guia de medicina hospitalar, irmãos. Mas ela pode nos ajudar a consolar por causa do nosso Criador, que é o nosso Deus Jeová. Mas por que Jeová ele está preocupado conosco, irmãos? Em que situação nós estamos vivendo hoje? Vamos ver. Recorramos ao guia do Consolo Seguro. Leamos aqui, por favor, juntos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Vamos ler? Romanos, capítulo 8, versículo 22, que diz assim: pois sabemos que toda a criação junta continua a gemer e a sentir dores até agora. Observar, irmãos, toda a criação junta, não falou que ela só está sentindo dor, mas ela continua a gemer, sentir dores. Isso é o que está acontecendo em nossa volta, né? Então, toda a humanidade ela precisa de muito consolo. Então, isso não é algo novo, não é uma surpresa, né? Que você, eu, iríamos passar por essas coisas, por esses males, e também o povo de Jeová, ele também necessita de consolo. E ainda é importante destacar que as tribulações que passamos hoje, que nos faz gemer, não é simplesmente uma depressão. Pode ser que você esteja enfrentando uma doença física, como um câncer. Talvez não é com você, mas talvez você está cuidando de um parente querido. Talvez a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha. É verdade que
é quando que nós estamos cuidando dessas pessoas que acaba que a gente sofre até mais, né? Porque a gente fica com as mãos atadas, sem saber o que fazer. Então, os males físicos, eles podem trazer mais males emocionais. Vale destacar também o desemprego, né? Ou talvez você está passando por uma tribulação, porque alguém da família muito querido, ele talvez teve que ser removido da congregação, né? Ou abandonou a Jeová. E você está sentindo essa tribulação na carne. Talvez você não tenha um casamento que você gostaria de ter. Outra tribulação na carne. Ou seja, mas talvez também você está com a sua idade avançada e não consegue fazer mais aquilo que você gostaria de fazer. Outra tribulação na carne. Mas por que que tudo isso está acontecendo, irmãos? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que nós estamos vivendo em tempos críticos, difíceis de manejar. Então essa palavra, essa frase, né? Tempos críticos, ela é a tradução no grego que significa literalmente algo feroz. Significa também extraordinariamente cruéis. Os dias finais que vivemos hoje ele é cruel. Um comentarista da Bíblia disse que essa palavra significa tremer intensidade de perversidade. Os males que vai acontecendo aqui na Terra, né? Também ele vem por meio disso. Então, juntando tudo isso, irmãos, as coisas elas só vão ficando difíceis, piorando cada dia mais. Além disso, temos também de lidar com a nossa própria carne imperfeita. Nós somos falhos, né? Conforme Paulo certa vez falou, que dentro de nós tem uma luta, o eu espiritual e o eu carnal. Então fica essa batalha, né? Tanto é que o livro Mantenha-se no Amor de Deus fala que quando nós nos batizamos para servir a Jeová, ele fala que nós entramos como que num ringue, uma luta constantemente. Além do nosso lado físico, tem Satanás, né? Seus demônios para nos atrapalhar ainda mais. Então acaba que durante esse ringue, a gente, se não tomar cuidado, podemos ser golpeados. E dependendo do golpe, Satanás ele não tem dó. Ele já emenda um outro golpe. Por isso é que nós devemos prestar atenção em como que nós estamos levando a nossa vida. Por reconhecermos primariamente isso, né? Porque as coisas elas estão acontecendo. Que não é culpa de Jeová, não é culpa dos irmãos, mas é a culpa da imperfeição. Culpa do pecado, deste mundo iníquo, falido, né? Em que nós vivemos. E isso, irmãos, é muito importante. Além de sabermos o porquê do que está acontecendo isso, tem a importância de que devemos dar, que é o de pedir ajuda, né? E nós não devemos nos isolar, porque por que é importante isso, irmãos? Não nos isolar, porque a depressão é como andar num bairro perigoso, né? A pessoa precisa buscar ajuda, porque ela pode se perder, né? Ser roubada ou alguém pode fazer algum mal com a pessoa. Então a pergunta que não se cala é: onde nós podemos encontrar o consolo necessário? Quando confrontado com provações, recorramos ao Deus de consolo. E Jesus falou em Mateus capítulo 9, versículo 21, que os doentes precisam de médicos. Então, além de procurar os especialistas, profissionais na área, é importante lembrar dos médicos, né, que Jeová designou nas congregações. Então, se alguém estiver doente espiritualmente, e é para procurar os anciãos. Esses irmãos amorosos, eles estão ali, né, com as responsabilidades de cuidar de nós. E quando você for buscar ajuda, é bom você se abrir, né? É bom você falar do que realmente está acontecendo, que está te incomodando, né? Que tipo de ajuda você talvez vai precisar.
É abrir o coração mesmo, né? E só assim que o médico ele consegue ajudar um paciente, não é? E é na organização de Jeová que vamos encontrar o verdadeiro consolo. E por que Jeová ele está preocupado com isso? É porque ele é capaz de fazer isso, né? A Bíblia mesmo descreve Jeová com respeito a esse assunto. Jeová, o Deus de consolo, ele pode ajudar-nos a perseverar em todas as condições e circunstâncias. Por que Jeová está se preocupando com isso, né? Porque ele é capaz de fazer isso, né? A Bíblia mesmo ela descreve Jeová com respeito a isso, né? A esse assunto. Que Jeová, o Deus de consolo, ele pode ajudar-nos a perseverar em todas as condições e circunstâncias. Vamos ver que Deus maravilhoso nós servimos? Abram, por favor, as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Esse texto, ele tem que está marcado no nosso coração, né? Na nossa cabeceira da cama, né? O imã de geladeira, por assim dizer, né? Então o texto diz assim, ó, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de eternas misericórdias, e o Deus de todo consolo, que nos consola em todas as nossas provações, para que, com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Interessante que a nota, ela nos diz, né? Encoraja em todas as nossas provações ou tribulação. Então vamos entender, né? O texto ele já diz claro, né? Que Jeová é o Deus, o Pai de consolo, de eternas misericórdias. E por que é importante a gente pensar nisso? Então, quando nós precisamos de consolo, imagine um bebê. Assim que ele nasce, o que ele geralmente faz? Até se ele não fizer, o médico vai lá, né? E dá um tapinha. Isso mesmo, ele chora. E mesmo depois o bebê, ele ainda continua usando as cordas vocais dele para pedir alguma ajuda, né? E o que ele faz? Ele chora. E quando isso acontece, o que a mãe ou o pai geralmente faz? Bom, vamos voltar lá no hospital, né? O bebê nasceu e o médico entrega para quem? Para a mãe, né? Coloca no colo. Daí ele gradativamente ele vai se acalmando, né? O bebê, ele fica tranquilo. Depois ele vai ficando mais crescido lá no berço, ele chora. Aí o pai vem, coloca ele no colo e ele fica calmo. Então ele fica no colo consolado. Então esse texto ele nos dá a entender, né? Exatamente isso que Jeová faz conosco. Então quando nós estamos assim passando por uma depressão ou alguns males que comentamos agora há pouco, então nós temos que fazer com esse bebê, né? Chorar, que vai atrás, né? Do que ele quer. Então Jeová ele está preparado para fazer isso, né? Para nos dar consolo. E ele nos dá esse consolo, né? Agora, como é que Jeová ele faz isso, né? Como que ele nos dá esse consolo, né? Esse colo? Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, o versículo 4, que diz: olha que importante esse texto. Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Ou seja, Jeová ele nos consola por meio da Bíblia, né? A palavra foi escrita para dar consolo e esperança. Então ele nos deu esse livro para nos dar a verdadeira ajuda, né? O verdadeiro consolo que nós precisamos. Então vamos perguntar: se eu estou passando por esses males, quanto tempo eu estou gastando em considerar a Bíblia? Não é simplesmente ler, mas estudá-la, pesquisá-la e meditá-la. Pensar que se eu aplicar esse texto, o que vai melhorar na minha vida? Então, nós nos esforçar para pôr em prática, né? E uma outra forma, né, que Jeová nos consola, que
ficou muito claro para nós, e que é o maior exemplo, né, em fazer a vontade de Deus, que é o de Jesus. Ele enviou o seu Filho como consolador, como uma mensagem de vida. Quando nós estudamos a Bíblia e sentimos o consolo de Jeová, isso vai aumentar a nossa esperança. Nós conseguimos entender que Jesus é o nosso maior exemplo, né? E ele passou por esses problemas. Então este assegurou aos que planteiam que eles seriam consolados. Conforme nós vamos ler aqui na Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 ao 30, por favor. Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30, que diz: Venham a mim todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Então, como nós vimos aqui, Jesus ele assegurou que as pessoas que estão ansiosas e sobrecarregadas ou passando por problemas, elas seriam consoladas. E ele fez isso de que maneira? Por orar. Ele mesmo sendo perfeito, ele precisou de ajuda do seu Pai nos últimos momentos de sua vida. E nesse texto, ele reforçou que ele revigoraria os sobrecarregados. Um outro exemplo que a Bíblia nos dá é que Paulo encontrou consolo em Jeová, apesar de muitas dificuldades no seu ministério. Querem ver? Leiamos agora a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 7, que diz: No entanto, temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder além do normal seja o de Deus, não o de nós mesmos. A palavra grega traduzida aqui, né, como poder além do normal, ela foi usada para se referir ao poder extraordinário que apenas Deus pode dar. Pense em como que você recebeu o poder além do normal no passado. Consegue se lembrar de um discurso encorajador que aumentou a sua gratidão pelo amor leal de Jeová? Será que a sua fé nas promessas de Jeová ficou mais forte ao ensinar alguém sobre a esperança do paraíso? Quando assistimos às reuniões e falamos com outros sobre a nossa fé, ganhamos força para enfrentar as ansiedades da vida e paz mental para que possamos servir a Jeová com alegria. Além do mais, Paulo ele alistou 23 tipos de provações ou perseguições que ele passou, em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 27. Mas ele não desistiu. Paulo e Silas podiam cantar louvores a Jeová, apesar da cruel perseguição por causa da pregação. Arrancaram-lhes as roupas e eles foram espancados e presos em troncos. Mas eles oraram e cantaram louvores a Deus, para todos ouvirem, e Jeová libertou-os milagrosamente. E eles, por sua vez, consolaram o carcereiro e a família dele com as boas novas. Nós também podemos recorrer a Jeová em busca de consolo e ajuda, em todas as horas de necessidade. E um texto que nos ajuda é o Salmo 55, 22. Vamos ler? Salmos 55, 22. Que diz: Lance seu fardo sobre Jeová, e ele amparará você. Nunca permitirá que o justo venha a cair. Amparar dá a ideia de que, se estivéssemos cambaleando e cairmos, Jeová ele não vai deixar que isso aconteça. Mas nós temos que procurar ele e lançar o nosso fardo. E geralmente o que acontece com a pessoa que está precisando ser socorrida, com uma urgência, ela liga para onde? Para o SAMU 192, né? E eles têm um protocolo que fala que eles têm que dar uma resposta, um retorno entre 8 a 9 minutos, né? Tem que ser rápido. E eles têm que atender a pessoa porque é urgente. E quando nós estamos atribulados, sentindo tantos problemas,
passando por essas dificuldades e tribulações, nós vamos ligar para onde? Nesse ramão, né? Que é 55:22. Salmos 55:22. Lembre-se disso, né? Ore a Jeová, lance seu fardo para ele, e ele não vai deixar você cair. Ele vai amparar você. E o tempo de resposta de Jeová, imediato, né? Notem o que disse certo missionário que estava na prisão solitária na China. Ele diz assim: eu podia ficar isolado dos meus companheiros, mas ninguém poderia separar-me de Deus. Que força espiritual e conforto me proporcionava a oração. Não há armas, nem paredes, nem cadeias que possam impedir que o Espírito de Jeová chegue até o seu povo. Com sua toda poderosa força, Deus pode fazer até o mais frágil de nós sair vitoriosos em face de perseguição. Então, como vimos nesta experiência, irmãos, a oração ela é fundamental para todos nós. E nós não devemos nos concentrar no problema, né? Devemos nos concentrar em Jeová. Então, é aqui na organização de Jeová que nós vamos receber, né, a fonte de verdadeiro consolo. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos sentir de perto, né, o carinho e o consolo de Jeová. Então, qual é a maneira de podermos receber o consolo de Jeová? Temos de aceitar e aplicar a ajuda que Jeová ele nos oferece por meio do seu Espírito, da sua palavra e de sua organização. Estudar e participar regularmente nas reuniões vai fortalecer contra os ataques de Satanás. Familiarize com a maneira de Jeová agir. A meditação arraiga as verdades fundo na mente e no nosso coração. Quando isolado ou confrontado com uma repentina provação, recorramos aos princípios já aprendidos. As orações dos servos de Jeová, elas são ouvidas instantaneamente. Orações regulares são importantes, né? Isso é especialmente essencial em tempos de aflição. Por isso, mantenha diante de si a visão mental de Jeová, ao passo que nós nos esforçamos a perseverar fiéis. Ele nos amparará e consolará, como fez com o seu povo nos tempos antigos. Por isso, imite a Jeová por consolar outros também em toda oportunidade. Jeová ele nos consola e fortalece para que possamos encorajar e consolar outros. Conforme nós vamos ler agora a segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Conforme nós lemos, né? Que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, ali o apóstolo Paulo ele se referiu a Jeová como Deus de todo consolo. Então, consolar significa aliviar a aflição, né? Ou o pesar de alguém. Então, é Jeová, né, certamente que faz isso. Nosso Pai Celestial ele não está limitado por nada nem ninguém e tem, assim, à sua disposição quaisquer meios necessários para consolar os que o amam. Por sua vez, nós somos capazes de consolar os nossos irmãos em qualquer tribulação. Podemos fazer isso por meio do consolo com que nós mesmos estamos sendo consolados. Portanto, fale consoladoramente aos deprimidos, solitários e desanimados. Simplesmente deixar que ela fale à vontade e sinta que você se interessa poderá aliviá-la bastante. Notem o que diz certa experiência. Eu tinha alguns amigos para quem eu podia realmente abrir meu coração, explicou Maria, uma cristã solteira que lutou contra a depressão. Eu precisava de que alguém me ouvisse, ter alguém com quem eu compartilhar meus pensamentos íntimos sobre as tribulações da vida. Isso pôde significar muito. Além disso, nós sabemos que Jeová ele não se esquecerá do fiel serviço deles. Por isso, ajude-os amorosamente a adotar um conceito positivo
sobre situações e coisas que não podem ser mudadas. Ajude-os a se darem conta de que o Deus de consolo, ele se importa sim com eles. Mesmo os que estão com a vida em jogo, têm a perspectiva de uma ressurreição. Leve a esperança da ressurreição àqueles que perderam entes queridos da morte. O conhecimento sobre a condição dos mortos nos consola. Também podemos consolar os que encontram-se em lares divididos ou têm filhos rebeldes. A palavra de Deus abrange todas as condições e circunstâncias e podemos usá-las para consolar outros. Apreciar as provisões de Jeová para consolar-nos é muito importante. Aqueles que respeitam as provisões de Jeová têm forte fé e inabalável esperança, e é o que nos encoraja. A carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: Ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. A nota do versículo 7 diz: ou todas as suas inquietações, todas as suas preocupações. Como podemos nos beneficiar dessa ajuda? Observe o que somos aconselhados a fazer: lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Isso significa que nós, como que passamos para Jeová a responsabilidade de cuidar de todas as nossas ansiedades e preocupações. Procuramos parar e nos preocupar pacientemente, confiamos nele para cuidar de nossas necessidades. Isso, por sua vez, nos ajuda a lidar com qualquer coisa que Jeová permita, né? Pode ser que ansiemos um alívio imediato, mas confiamos que Jeová sabe exatamente quando e como agir em nosso favor. Jeová, ele pede: consolem-se, embora abatidos. No entanto, alguns talvez perderam o apreço pela maneira de agir de Jeová, voltando para este velho mundo. Talvez tenham tropeçado e se sintam magoados, ou se cansaram e se desviaram. Talvez se sintam indignos da bondade de Deus por ter a consciência pesada. Talvez outros se sintam indignos por causa do seu anterior modo de vida, mas podem obter consolo na ilustração do filho pródigo. Talvez sintam remorso e voltem para fazer a vontade de Deus. Nosso desejo deve ser o de ajudar os dispostos a retornar a Deus enquanto ainda há tempo. Tenha satisfação em estudar com os dispostos a isso. Console-os com um entendimento mais profundo da verdade. Ensine-os a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Ajudemos a todos a achegar-se a Jeová, não apenas pelo consolo no momento, mas também para a salvação.